Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo és o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Santo és o nome do Senhor. Abra a tua palavra comigo nesta noite no livro de Neemias. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2, para a nossa meditação. Aleluia. Deus amado, Deus santo e poderoso, neste momento, Senhor meu Deus, eu peço, Senhor, perdão, Senhor meu Deus, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Eu peço, ó Pai, a tua misericórdia, Senhor meu Deus e Pai, nesta noite, ó Pai. Venha, Pai, falar, Senhor meu Deus, comigo, falar, Senhor meu Deus e Pai, com a tua igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Não aquilo, Senhor meu Deus e Pai, que eu quero falar, mas aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para falar, Senhor. Ó Deus santo, Deus poderoso, abençoa, Senhor, fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 12 adiante, aleluia, glória a Deus. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aqueles em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo de número 17. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos em Jerusalém. Está assolada e as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio ou em vergonha. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantamo-nos e edifiquemo, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? A igreja pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, aleluia, um homem de fé, um homem que tinha voltado há pouco do exílio da Babilônia, cerca de 539 a.C., eles saíram, começaram a ser libertos do povo que tinha ido para o exílio, e cerca de 444 a.C., a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Jeremias estava ali no palácio do rei Artaxerxes, na Pérsia, no seu local de trabalho, e um de seus irmãos vai visitá-lo, aleluia, ali no palácio. E Neemias pergunta para ele como está
os nossos irmãos? Como está a cidade? Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que estavam no cativeiro acerca de Jerusalém. Aleluia. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando essa palavra ela vem a Neemias, glória a Deus, aleluia. Neemias que tinha uma consideração pelo seu povo, Neemias, aleluia, que era um descendente de Jerusalém, tinha um amor por aquela cidade. A palavra vai nos dizer que sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você sabe quando você recebe uma notícia triste? Aleluia. Quando eu recebo uma notícia triste, uma notícia ruim, de uma pessoa que está doente, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que está numa situação difícil, eu me entristeço, né? A gente fica triste por dentro, a gente fica angustiado por aquela situação, ou não? Quando nós temos o amor de Deus, quando nós amamos, nós sentimos isso. E Neemias, quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo com os irmãos, com o muro da cidade, com a cidade que estava desolada, Neemias ele entristece o coração. E Neemias ele fica calado, mas ele fica ali angustiado, e a palavra vai falar que ele chorou. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e esteve o quê? Jejuando, aleluia, orando perante o Deus do céu. Creio eu que Neemias era um homem muito sábio, porque às vezes quando nós ficamos sabendo de algo, imediatamente nós queremos tomar uma atitude, nós queremos fazer algo. E muitas vezes quando nós queremos fazer algo, de repente, no impulso, muitas vezes nós quebramos a cara. Neemias, eu creio que era um homem muito sábio, porque ele primeiro, ele clamou a Deus, ele jejuou, ele se colocou na presença de Deus, ele fez um propósito com Deus em oração, em jejum, aleluia, e ali na intimidade com Deus. Então o primeiro passo que nós vamos aprender com Neemias hoje é ter sabedoria e buscar primeiro a Deus para nós resolvermos as situações a qual vem contra nós esse mundo, a luta que vem contra nós esse mundo, né? Às vezes o irmão levanta contra a nossa vida, rapidinho nós queremos dar um troco, nós queremos afligir, nós queremos descontar, mas não é assim que a palavra de Deus ela nos ensina. Ela ensina primeiro a se colocar na presença de Deus. Eu tenho certeza que naquele momento que foi anunciado a questão que estava acontecendo, ele já se colocou no coração dele de ir fazer aquela obra ali, de ir ali levantar aquele muro, de ir ali ajudar os seus irmãos. Mas ele fez de imediato? Não. Por quê? Primeiro, ele trabalhava na casa, no palácio do rei, né? Se ele chega para o rei de imediato e fala sem buscar a presença do rei, o que poderia acontecer com ele? Não, eu preciso de você aqui, é aqui que eu... Não, você não vai. Mas ele primeiro buscou, não pediu para o rei primeiro, ele pediu para o papai do céu. É o que nós temos que fazer. Primeiramente nós temos que pedir para Deus, para que Deus venha honrar, para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha preparar tudo para nós.
Aleluia. No versículo de número 5, ele fala assim: diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conservo e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia. Então nós temos que ter, quando nós lemos esse versículo de número 5, nós temos que ter crédito com Deus, para quando nós precisarmos, Deus ele possa nos atender, Deus ele possa fazer algo para a nossa vida. Se eu vivo de qualquer maneira no mundo, fazendo o que eu quero, fazer o que está na minha cabeça, eu tenho crédito com Deus. Às vezes você ora, dá um joelho, ora na madrugada, às vezes você não estou vendo nada acontecer, mas o dia que você precisar de Deus, o dia que algo acontecer, que você realmente precisar de Deus, Deus vai te atender, porque você tem crédito com Ele. Então ele fala assim: aqueles que guardam os teus mandamentos, aqueles, né, que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Olha o que ele fala com o Senhor: estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Ouve, Senhor, minha oração, ouve, Senhor, a minha petição. Aleluia. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Aleluia. Que eu hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos. Aí ele fala assim: faço confissão pelos filhos de Israel, mas não é que ele fala que pecou, não, porque todos nós pecamos. Ele fala assim, então ele fala assim, que pecamos, aleluia, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Aleluia. Era um homem temente a Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, né? Nós vemos a oração que ele faz, nós vemos que ele tem intimidade com Deus, mas nós não podemos descartar, nós não podemos falar que nós não pecamos, porque nós pecamos. Até mesmo no pensamento nós pecamos, nós falhamos contra Deus. Então nós somos pecadores. Perfeito só Jesus Cristo, que veio na terra e pagou o preço pela nossa vida. Nós somos falhos. Então nós temos que buscar, né, a misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Então no versículo de número 7 ele fala assim: de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Nós vemos que realmente aconteceu isso, porque eles tinham acabado de voltar do exílio, né? Deus já tinha ali, né, trazido o castigo a eles. Eles estavam de volta à terra, mas sem condição de viver naquela terra, porque aquela terra, né, aquela cidade se encontrava assolada, se encontrava, né, julgada, como a palavra já de hoje, julgada às traças, abandonada, né? Não tinha vida mais naquela cidade. Então, no versículo de hoje eu falo assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então, por que o Senhor já havia falado já com Moisés, né, o que aconteceria se o povo transgredisse, se o povo não respeitasse, né, as ordenanças dele. Ele fala que ele os espalharia, mas que ele traria novamente, ajuntaria o povo novamente, depois que o povo se arrependesse, depois que o povo convertesse verdadeiramente a ele traria o povo de volta para a terra. Então o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus bom, porque Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá, né,
livre-arbítrio, mas Ele nos dá a oportunidade de voltar, nos arrepender, para voltar para a presença dEle. Então Ele fala: trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Aí ele fala para o Senhor de novo: ah, Senhor, versículo de número 11: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era cordeiro. Então ele pede, Senhor, que o Senhor faça prosperar a vida dele, que o Senhor ele venha já trabalhar aqui, dar-lhe graça perante este homem. E quem que era este homem? O rei Artaxerxes, né? E ele fala assim: eu era copeiro do rei. Então a palavra do Senhor, ela vai falar que ele pega ali, ele vai atender o rei. Capítulo número 2 fala assim: e sucedeu, pois, nos meses de Nissan, um mês depois, no ano 20º do rei Artaxerxes, eu estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante do rei. Ele atendia ao rei, mas sempre atendia com alegria, né? Com gozo pelo que ele fazia. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, nós fazemos alegre. Mas nesse dia, aleluia, ele foi atender o rei e ele não estava da mesma forma, porque ele estava batido, ele estava triste com aquela situação, aleluia. Ele estava angustiado com aquela situação a qual estava acontecendo, mas ele já tinha colocado na mão de quem? Na mão de Deus. Ele já tinha falado com o Senhor, já tinha feito o propósito com Deus, né? Então ele fala: faça prosperar, aleluia, a minha questão, aleluia, diante deste homem, aleluia. Então o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Aleluia. Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Então, antes que ele viesse falar, eu poderia chegar e falar: rei, preciso conversar com você, preciso te colocar uma situação. O rei, o Senhor fez com que o rei enxergasse que Neemias necessitava de algo, que tinha algo acontecendo. Então o Senhor, ele preparou até mesmo para aquele rei, aleluia, para ver a situação a qual Neemias estava e já entrar com a bênção na causa de Neemias. Quando você ora, meu amigo, Deus, ele opera um milagre na tua vida. Quando você ora, quando você se coloca na mão do Senhor, Deus, ele entra com ação para a tua vida, aleluia. Por isso nós temos que estar vivendo na presença de Deus, né? Vivendo em oração, caminhando na presença do Senhor, para que nós venhamos ter crédito. Mas está tudo bem, eu não preciso de ir para a igreja, está tudo bem, eu não preciso orar. Mas e na hora que você precisar de algo com Deus? Aleluia. Então Neemias, ele tinha crédito com Deus. Neemias, ele não fez por impulso, ele não agiu por impulso, ele esperou o momento certo, aleluia, para que a obra viesse a ser feita na vida dele, através de Deus, aleluia. Então o rei, ele viu que Neemias não estava normal, aleluia. Então ele pergunta assim, e disse ao rei: viva o rei para sempre, né? O rei era patrão dele, o rei ali era a autoridade que pela ali, ele trabalhava. O rei: viva o rei, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, ao lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me
pedes agora? O que é que você quer que eu faça por você? O rei, ele lhe faz uma pergunta, já se dispondo a ajudar Neemias. Aleluia, glória a Deus. Então orei, então o que ele faz? Então orei ao meu Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Tinha determinação, aleluia, porque uma cidade daquele tamanho, uma cidade daquele porte, ele poderia pensar assim: mas como que eu vou fazer isso? Mas ele sabia que ele não estava sozinho. Nós temos que entender que situações a qual nós passamos em nossas vidas, nós não estamos sozinhos. Situações, lutas a qual nós passamos, nós não pelejamos sozinhos. O Senhor, Ele peleja por nós. Aleluia. Tem uma passagem, que me veio à memória que agora, quando Josué estava à frente das guerras, e Moisés, ele estava no alto do monte, olhando, no lugar mais alto, olhando a situação daquela guerra. Estava ali estava ali Arão do lado dele. Quando Moisés estendia as mãos, Moisés prevalecia na guerra. Quando as mãos de Moisés ela pesava e descia, o povo que estava guerreando contra o povo de Deus prevalecia. Aí e Arão, olhando aquela situação, eles arrumaram duas pernas, uma perna de um lado, uma perna do outro, pôs os braços de Moisés se levantaram para cima para sustentar os braços, e o povo prevaleceu e ganhou. Então, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós levamos os nossos olhos aos montes, de onde vem nosso socorro, o Senhor, Ele peleja por nós, não precisamos preocupar com nada. Então, é só confiar em Senhor, é só colocar, fazer tudo na hora certa, que o Senhor, Ele entra com o agir dele para com a nossa vida. Então me disse o rei, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que cheguem a Judá. Aleluia. Então o rei, além de liberar ele, deu cartas ao rei, e ainda preparou tudo para que Neemias fosse e edificasse aquele muro. Aleluia. E nós vemos que quando Neemias chega em Judá, aleluia, vem a palavra aqui contra ele, Muitos vão tentar parar a nossa caminhada, muitos vão tentar nos desanimar ou não. Muitas vezes vem com a palavra: mas não vai dar certo, faz isso não, é difícil. Então eles falaram, a palavra aqui no versículo 19 fala que Jeremias planejando ali, Jeremias convocando o povo ali para levantar o muro, para edificar a cidade, para edificar a casa do Senhor. Vem um homem, o nome de Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, de Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que faz? Quereis rebelar-nos contra o rei? Então, na sua caminhada, muitos vão querer parar, muitos vão querer desanimar. Por que a palavra do Senhor, nós lemos mais atrás aqui, que Jeremias, quando ele foi calado. Ele não falou com ninguém o que ele estava fazendo. E de noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração. Não declarei a ninguém. Por que
antes de chegar em Judá, ele não declarou a ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Por quê? Por causa da inveja, por causa do levante. Às vezes você encontra seu propósito para uma pessoa que você acha que é teu amigo, e a pessoa cresce o olho. Não, se fulano pode fazer, por que eu não posso? Então Neemias, ele não falou com ninguém que Deus tinha colocado no seu coração. Nós temos que aprender isso também. Tem coisa que é eu e Deus, é você e Deus, né? Para bem acontecer tudo certo, venha dar tudo certo na tua vida. Então, mas Jeremias, ele dá uma resposta para Sanbalate e seus amigos que estavam zombando. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. É Deus que nos fará prosperar. Aquilo que você tem em mente para fazer, você pode colocar na mão de Deus. Você pode entregar o teu propósito na mão de Deus e fazer como Neemias fez: orar, clamar ao Senhor e ficar de boca fechada quando falar com os outros, que tudo vai dar certo na tua vida. Aleluia. Tudo vai prosperar bem a teu favor quando você faz tudo certo, como esse homem de Deus ele fez. Aleluia. Quando você age no tempo certo, no tempo de Deus. Aleluia. Então, no capítulo de número 6, para nós encerrar, versículo de número 15, fala assim, ó: acabou, pois, o muro aos 25 de Elul, no 12º mês, né, do calendário judaico. Acabou o muro. Em 52 dias, eles gastaram para edificar todo o muro que estava destruído. 52 dias apenas eles fizeram a obra do Senhor naquele muro ali, e o Senhor honrou ele. E sucedeu, no versículo de número 10, fala assim: e sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aquele que tem levantado contra a tua vida, aquele que falou que não vai dar certo, ele vai olhar para você e vai temer o Deus dos céus, porque é Ele que fez você prosperar, é Ele que vai prosperar a tua vida. Quando você coloca Deus na frente, quando você coloca Deus acima de tudo, o inferno pode levantar contra a tua vida, mas ele não vai conseguir te parar, porque é Deus que te sustenta. Então guarda estas palavras. O inimigo ele pode até tentar, ele pode zombar de ti, pode, ele pode, aleluia, colocar palavras de desânimo, pode, aleluia, mas quando você tem um propósito no teu coração, quando você faz da maneira correta, Deus ele te honra nesta terra. Aleluia. Coloca o teu propósito em ação. Coloca em ação os propósitos que você tem colocado na mão de Deus, e você vai ver, né, a glória de Deus sobre a tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. O que eu não pude falar com o Espírito Santo de Deus, continue falando em cada coração. Guarda, né, essas atitudes de Neemias. Primeiro, ora, né, coloca na mão do Senhor, clama, né, não faz tudo de cabeça quente, fecha a boca, né, contra o teu propósito. Neemias, ele não falou com ninguém qual que era, o que Deus tinha colocado no coração dele, porque ele sabia. Muitas vezes você fala, muitas vezes os seus planos não dão certo, por quê? Porque você contou seu sonho para alguém. Quando você conta seu sonho para alguém que você acha que é seu amigo verdadeiro mesmo é Jesus Cristo, quando você conta, sempre tem o que ele pode fazer, eu não posso, né? Então nós venhamos aprender um pouco com Neemias esta noite, né? Ser servo de Deus, ter crédito com Deus, viver na presença do Senhor. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe. Coloque sobre os teus pés. Vamos orar nessa noite.
Deus amado, Deus santo e poderoso, nós te glorificamos, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor, meu Deus, Pai, por essa palavra, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, aprender, que nós venhamos sair daqui, Senhor, meu Deus, Pai, com a nossa mente aberta, Senhor, meu Deus e Pai, que nós, ó Pai, venhamos, ó Pai, colocar, Senhor, meu Deus e Pai, nossos propósitos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, meu Deus, e ter, ó Pai, sabedoria, Senhor, meu Deus e Pai, para que o Senhor venha, ó Pai, honrar as nossas vidas, ó Pai, como o Senhor honrou, ó Pai, esse teu servo Neemias, Senhor, meu Deus e Pai, seja, Senhor, meu Deus e Pai, com cada um. Seja, ó Pai, na vida de cada um, ó Pai, no lar de cada um, na família de cada um, ó Pai. Confirma, Senhor, meu Deus e Pai, a bênção. Confirma, Senhor, meu Deus e Pai, a vitória em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, meu Deus, que eles venham, ó Pai, ser surpreendidos, ó Pai, com o que o Senhor tem para fazer na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não fica com medo. Se você tem um propósito no teu coração, vai em frente, que Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a vida de cada um. Que nós tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista.